Pessoal, estou aqui para darmos início aos nossos estudos em casa. Primeiro conteúdo que nós vamos estudar, vamos relembrar, é os conteúdos dos gêneros textuais. Quem lembra dos gêneros? Nós vamos destacar dois hoje, o conto e fábula. Estão preparados? Lembrem-se. O que são os gêneros textuais? O que são gêneros textuais? Temos aqui livro, jornal, revista. Um tempo para vocês pensarem. Vamos lá. O gênero textual é a forma como a língua é empregada nos textos orais ou escritos em suas diversas formas de comunicação. Ou seja, são os textos que nós lemos. Nosso mundo está rodeado de textos. De acordo com o seu uso, temos gêneros textuais diferentes. Cada texto que a gente lê tem uma característica. É importante lembrar que um texto não precisa ter apenas um gênero, porém, há apenas um que se sobressai. Vejamos. Nós vamos focar em dois hoje, que é o conto e a fábula. Nós vamos dar início ao estudo do conto. Vamos lá, o que é um conto? O conto é uma obra de ficção. Vejamos as características do conto. A primeira é que é uma obra de ficção. É um texto ficcional, ou seja, cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Vejamos bem, a principal característica do conto é que é uma imaginação, é um texto fantasioso, de fantasia, uma ficção. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta o que? Um narrador. Quem lembra o que é um narrador? Personagem, ponto de vista e o enredo. No final dessa aula, vou relembrar a vocês uma estratégia bem interessante para vocês responderem quando o texto for narrativo. Lembram da estratégia do pente? Vamos lá. Classicamente, disse que o conto se define por sua modalidade narrativa pouco extensa. A narrativa do conto começa com a introdução da história, a situação inicial. Vamos entender o que é isso. Vejamos. Isso é bem comum cair em provas. É o seguinte, a situação inicial que gerou o conflito. Lembrem-se disso. Existe uma situação inicial nos textos. E isso vem aonde? No início do texto, na introdução da história. A situação inicial, o conflito gerador. Quem lembra o que é conflito? Vamos lá. Em seguida, a ordem é perturbada e começam-se a desenrolar os acontecimentos. Situação inicial interrompida, desenvolve-se até atingir o clímax do enredo. Ponto mais forte da história. Ou seja, vou colocar de uma maneira simples e fácil para vocês entenderem. No início começa-se um problema que ele vai ser resolvido aonde? No final da história, ou no clímax da história. No final, o desfecho da trama com a ordem estabelecida, geralmente nos contos populares, o final feliz. Vejamos bem, no final, o desfecho da trama com a ordem estabelecida, geralmente nos contos populares, o final feliz. Apesar de sua origem popular, essa é uma forma literária reconhecida e adotada por muitos escritores. Vejamos bem, é o seguinte, o final feliz. Quem nunca escutou assim? E foram felizes para sempre. É isso daí. O conto ele tem um final feliz. E a maioria dos escritores vai falar sobre o final feliz. A grande maioria dos escritores. Vamos lá. Falei um pouco sobre o conto, agora nós vamos para as fábulas. Quais são as principais características da fábula? Vejamos, nós temos um macaco, nós temos um leão, nós temos parece ser um cachorro. É o seguinte, uma onça
Quem lembra? As fábulas são histórias geralmente curtas, em que os personagens são, na maioria das vezes, animais. Vejamos, a maioria das vezes, a principal característica da fábula é que os personagens são animais. E esses animais, eles possuem características. Eles têm a característica de seres humanos. Eles têm inveja, eles têm bondade, eles têm vaidade, eles têm sinceridade, têm estupidez. Ou seja, eles têm características de pessoa. Ó, e uma das características principais também da fábula é o seguinte, que no final tem uma lição, uma moral, um conselho para o leitor. Vejamos, um autor fabulista brasileiro muito conhecido chamado Monteiro Lobato. Aí eu deixo essa dica aqui para vocês. Pesquisem quem foi Monteiro Lobato. Vai ser bem interessante vocês pesquisarem sobre a vida deste fabulista. Você conhece alguma fábula? Se não, já está no momento de começar a pesquisar. Pesquise fábulas e se encante no mundo da leitura. Bem, vejamos. Lembram dessa estratégia? A estratégia de resolver questões de textos narrativos. Eu coloquei assim: quando for o texto narrativo, nós vamos fazer o quê? Passar o pente no texto. Do lado do texto, você vai colocar pente. O que seria? Você vai identificar o personagem, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Isso vai de acordo com a característica do texto. Bem, essa foi a nossa aula. Eu espero que tenham gostado da nossa aula. E logo teremos outro conteúdo para trabalhar. Até mais!